de cada dizimista e ofertante da tua casa. Nós queremos te pedir também pela vida daquele que não pôde dizimar, mas já sacrificou a oferta no seu coração, desejando fazer. Senhor, vai tomando em suas mãos a vida de quem dizimou e ofertou e de quem tem um desejo de fazer, para que na próxima vez ele faça e os que fizeram sejam abençoados também, ricamente todas as bênçãos do céu repousem sobre a vida deles. Senhor, eu quero te pedir também pela vida do presbítero Elielso, que vai ser o porta-voz do Senhor nessa noite através da tua palavra. Vai usando ele, Senhor, de forma especial. Vai, Senhor, trabalhando na mente, Senhor, dele, no intelecto, que ele possa falar aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom é Deus. Aleluia. Por gentileza, abra sua Bíblia, seu exemplo bíblico, no livro de Salmos. Salmo de número 73. Glórias a Deus. Eu, pela minha vontade, queria estar ali, sentadinho para ouvir. Mas o pastor lembrou, rapaz, e aí eu falei, amém, glórias a Deus. Era para ser no domingo, mas foi de culto de missões, ele falou no próximo domingo. Mas estamos aqui, bom é Deus, aleluia. Salmo de número 73, vamos ler o verso primeiro, segundo e o terceiro, amém? E diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, texto este, salmo este, escrito por Asaf. E quem era Asaf? Com certeza não era alguém que estava no aerofordes, nos murais, nos outdoors, na mídia. Mas Asaf foi muito usado por Deus. Aleluias. Pouco a gente se vê pregando sobre ele. Eu nestes 12 ou 13 anos de ministério, acho que eu vi uma vez. E para mim é um grande desafio pregar sobre Asaf. E hoje tentaremos aqui entender o que Deus quer falar conosco, no decorrer do texto, no decorrer, louvado seja Deus do culto, que com certeza Deus, Ele tem algo para falar para mim e para você nesta noite. Pois é, quem era Asaf? Filho de Coate, descendente da tribo de Levi, louvado seja Deus, músico, muito usado por Deus, por sinal, louvava, tocava, e a graça de Deus descia, louvado seja Deus. Asaf, ele fica apenas atrás de Davi, na quantidade de salmos escritos. A Bíblia vai dizer que Davi escreve 73 salmos, e Asaf escreve 12, então ele era o segundo que mais escreveu os salmos. Filhos de Corá, ele fica ali em terceiro lugar com 9 salmos, e aí vem Salomão, Moisés, os filhos de Corá, enfim. E Asaf, ele vive ali no decorrer do reinado de Davi, e ele é observado por Davi pelo seu dom,
E quando Davi ele sai em busca da arca, quando ele começa o seu reinado, que ele está reinando, ele percebe que ele tinha tudo, tinha soldado, tinha sacerdotes na sua presença, mas faltava ali a presença de Deus, que era a arca da aliança, o maior símbolo da presença do Senhor. E ele investiga onde que está a arca, e ele sai em busca, reúne ali 30.000 homens, e vai em busca da arca da aliança, que representava ali a presença de Deus. E a arca que estava na casa de Abinadab, no caminho, eles colocam a arca nos carros de boi, os bois tropeçam, a arca cai, o usado toca na arca, é fulminado. A arca agora é colocada na casa de Obed-edom. Detalhe, a arca passa 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Nada acontece, porque talvez não deu importância à presença do Senhor. Não deu a importância devida à presença de Deus. Mas a arca agora é colocada na casa de Obed-edom. E passa ali 3 meses. E Deus faz maravilhas. E Davi agora sabe do que está acontecendo. Ele vai agora em busca da arca novamente. Só que desta vez ele consulta de que forma poderia trazer. E aí ele vai, convida. E aí Asaf, ele está no meio dessa comitiva que vai em busca da arca. A arca é trazida de volta para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que a forma correta de trazer a arca era: dava 7 passos e adorava a Deus, sacrificava o Senhor. Sem pressa. Sem pressa. Na obra de Deus não precisa ter pressa. É devagarinho. Para que tanta pressa? Né? Hoje se tem uma pressa danada para se sair da presença do Senhor. Já chega olhando para o relógio a hora do culto acabar. E aqui é uma lição: não precisa ter pressa para sair da presença. A glória está descendo, a presença é notória, e Davi não precisa ter pressa. É 7 passos e adora. 7 passos e adora, sem pressa. E ali louvores, cânticos, e a presença do Senhor é notória no lugar. E Davi, a glória era tão grande que Davi quebra protocolos, desfaz das suas vestes reais, algo que nunca havia acontecido. Mas ninguém resiste à presença do Senhor, presença verdadeira, ninguém resiste. O rei não resistiu, se desfez das suas vestes, a sua coroa, e dançou na presença do Senhor. E Asaf tocando o louvor, a graça do Senhor descendo, e Davi emocionado pela presença do Senhor. Foi muito grande, foi muito lindo aquele momento. Louvado seja Deus. E Asaf, ele é escolhido a ser líder do louvor, líder dos músicos. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E aqui eu já quero abrir uma parêntese. Louvor, eu acho que é a área mais atacada da igreja pelo inimigo, porque sabe que Deus não resiste um belo louvor, uma adoração. Os levitas, quando pegam os instrumentos que entoa hinos, cânticos ao Senhor, o Senhor ama, o Senhor se faz presente verdadeiramente, trai a presença. Glórias a Deus. É por isso que você vê aqui os meninos louvando, adorando ao Senhor, sempre dizendo: rapaz, é lindo demais. E ele agora torna-se líder do louvor. E Asaf, ele vive ali por longos anos no reinado de Davi. Ele vê ali, ele está junto na construção do templo, na transição do rei, do seu reinado de Davi para seu filho. E ele continua na liderança do louvor.
porque era usado por Deus. Quando tocava, a graça descia. Estava cheio. A presença do Senhor invadia a casa. Louvado seja Deus. Aleluias. Mas, aleluias, Asaf tinha um problema. Aleluias. Apesar de ser cheio da presença de Deus, apesar de estava na presença do Senhor todos os dias, todos os cultos, entoando, se dedicava a sua vida, era para o reino, aleluias, mas ele tinha, vamos dizer, um espinho, porque o texto vai dizer que ele sentia inveja da prosperidade dos ímpios. Penso eu após dele sair dos cultos, do templo, talvez, a caminho de sua casa, depois de um culto de adoração maravilhoso, ele passava e via as riquezas dos ímpios. E talvez aquilo ele colocava no seu coração: bom, podia ser eu ali naquele lugar. Porque inveja não é você querer ser igual. Inveja é você querer estar no lugar do outro ou querer a coisa do outro. Então isso vai lhe castigando, ele vai dizer: ó, meus passos quase desviaram, quase. Por pouco. Botar um reinado, botar um ministério, perder por causa da inveja. Você querer louvar igual os irmãos, não é inveja. Você querer pregar igual o pastor Mazinho prega, não é inveja, desejo. Você querer ter a sabedoria do pastor Joselito quando está ministrando, não é inveja, é desejo. Mas aí tem que busca. É desejo, então busque. Nada cai do céu. É desejo, então busque. Quer tocar, busque. Não deseja estar no lugar, tem espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Busque. Não vai ser de qualquer jeito. Eu quero. Não é assim. Está sendo observado. Todos nós somos observados. Tem um desejo? Se coloque na posição. Tem desejo? Busque. Louvado seja Deus. Que o momento certo vai chegar de você ser usado por Deus. Mas enquanto isso, deixa de quem é de direito. E só vai dando glória. Aleluias. E assim vai vivendo. Ele vai indo no seu ministério. Mas todas as vezes que ele saía, ele observava, né? Saiu da presença, estava cheio, derramando. Mas quando saía, talvez você saia daqui hoje, depois de um culto maravilhoso, aí às vezes não tem nenhuma bicicleta para voltar para casa. Você está no melhor lugar, que foi na presença de Deus. E o nosso maior tesouro é a presença de Deus. A riqueza, irmãos, poder usufruir de coisas boas é bom, sim, mas nada disso vai garantir a nossa salvação. As riquezas, nada disso, tudo isso vai ficar. Mas uma vida justa, digna, diante do Senhor, isso é tesouro lá no céu. Uma vida reta, honesta, isso é tesouro lá no céu. Isso sim tem valor. Mas as riquezas, tudo isso aí vai ficar. Tudo isso vai ficar. Então, por conta, louvado seja Deus, da inveja. Provérbios 14, 30, vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Imagine
Então, muito cuidado, louvado seja Deus, com a tal da inveja. Muito cuidado. E aí ele vai, eu esqueci de dizer aqui que ele foi autor do Salmo 50, depois do 73 ao 83, totalizando os 12 salmos. E mesmo assim, muito usado por Deus, na presença do Senhor, sua descendência continuaram no templo, sendo líderes do louvor. Por quê? Porque o texto lá de Salmos 3 vai dizer que ele quase se desviou. Se ele tivesse se desviado, não teria sido exemplo para os seus filhos. Não teria sido exemplos. Porque nós sempre temos alguém que nos espelhamos. Temos ministério, louvado seja Deus. Quando eu cheguei no ministério, ele não está aqui, mas eu vou falar. Pastor Joselito, uma benção. Pastor Mazinho, nem se fala. Mas quando chegamos no ministério, eu e minha esposa, ainda lá embaixo, na antiga sede, e a gente via os irmãos, o desenvolvimento dos irmãos, e a gente que está chegando, está aprendendo, a gente quer, sabe, a gente tem uma direção, a gente pega assim, a gente quer, eu quero pregar que nem o Paulo, eu quero pregar que nem o Rubinho, sabe? E eu tinha alguém assim, pastor Aldo, eu quando vi o pastor Aldo pregando, meu Deus, eu quero pregar que nem o pastor Aldo, que hoje é pastor, né, irmão? Estou falando, era evangelista. Eu acho que era presbítero ou era evangelista lá. E eu ouvia, era uma benção. A sabedoria de pregar palavras simples. Não tinha muita, sabe? Pastor Mazinho nem se fala, é uma benção. Pastor Joselito, sabedoria tremenda. Mas eu tinha em Aldo assim, sabe? E eu começava, quando ia pregar, eu queria pregar igual a ele. Mas isso não é inveja, é desejo, é diferente. Talvez você tenha um desejo de pregar e se espelhe em alguém, isso não é inveja, isso é desejo. Louvado seja Deus. Acho que ele não sabe disso, que eu nunca falei isso. Só eu e minha esposa sabem disso. Só eu e minha esposa. Agora a igreja sabe. E eu queria que ele estivesse aqui. Mas talvez ele vai estar vendo aí na rede social. E é uma benção, pastor Aldo. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e seu ministério. Louvado seja Deus. Irmãos, então ele foi exemplo. Porque assim, a nossa caminhada não quer dizer que a gente não quer dizer que nós não vamos errar. Tem altos e baixos, como o pastor Mazinho acabou de falar. Tem altos e baixos. Às vezes nós estamos mal. Às vezes tem aquela situação que, sabe? Então ele está dizendo que eu quase caí, quase eu desviei. Quase. Mas teve tempo de corrigir ou não. E saber que a confiança dele está em Deus. E o maior tesouro dele é a presença do Senhor. É não sair da presença do Senhor. Esse é o nosso maior tesouro. Continuar perseverante na presença de Deus. Esse é o nosso maior tesouro. É saber que naquele grande dia nós vamos estar junto com Ele. Louvado seja Deus. As nossas riquezas, traças e ferrugem consomem. Traças e ferrugem consomem. Mas a nossa presença, a presença de Deus nas nossas vidas, esse tesouro ninguém tira. Esse tesouro ninguém tira. A presença de Deus. Davi entendeu isso quando foi buscar a presença. Porque ele vai dizer: tenho tudo, mas falta a presença. Não dá para reinar sem a presença. Não dá para ter culto sem a presença. Pode até tocar bonito, mas se não tiver a presença, de nada adianta. Pode ser até um templo bonito, luxuoso, mas se não tem a presença, de nada adianta. Agora, o templo pode ser uma tenda, um barraco, tão batido, mas tem a presença de Deus. O fogo desce, louvado seja Deus, ele se faz presente na casa e a glória acontece. Porque o mais importante não é o local, é a presença de Deus.
É dito direto aqui. O culto encerra e quando nós saímos para o nosso lar, Ele vai conosco. Ele nos acompanha. A presença do Senhor. Então Ele não está ligado a móveis, não está ligado a lugar, e sim a nós. Louvado que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde nós estamos, Ele está conosco. Louvado seja Deus. Então dê valor. O valor que Abinadab não deu, dê o valor que Obed-edom deu. Dê a importância à presença de Deus. Louvado seja Deus. Tenha tempo para buscar a presença do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Sinta-se à vontade na presença dEle. Glórias, aleluias. Porque essa é a nossa maior confiança, é estar na presença de Deus. No Salmo 73, louvado seja Deus, 17, pastor. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Eu e o fim deles. Mas eu quero ler aqui os 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guarda-me com teus conselhos e depois me receberás em glória. Louvado seja Deus. A confiança dele não está mais na riqueza dos ímpios. A confiança dele não está mais na prosperidade dos injustos, e sim de estar na presença de Deus, que este é o maior tesouro. Este é o maior tesouro. Você tem o maior tesouro, é estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, quando tiverem em momentos difíceis, que todos nós, eu acredito que todos nós somos humanos, irmão, e todos nós um dia vamos passar. Lembre-se, louvado seja Deus, que a presença de Deus é o que vale, é o que é mais importante. Não deixe que as coisas do mundo tirem você da presença. Não deixe que as coisas do mundo lhe afaste de Deus, porque essas coisas aí fora é passageiro, irmão. O mais importante é estar na presença de Deus. Uma certa época, alguns anos atrás, eu me vi numa situação que eu olhei e imaginava: se eu sair da presença de Deus, minha vida vai acabar. Porque um abismo puxa o outro. Você pensa que vai dar conta saindo, mas é engano, irmão. Eu só de imaginar, de estar fora na presença de Deus, eu falei: misericórdia. Misericórdia. Então algumas coisas você precisa entender que melhor é estar na presença. Para mim, ou talvez para alguns, pensam: que nada, eu vou lá e depois eu volto. Não faça isso. Não saia da presença de Deus para dar uma voltinha que nem um filho pródigo. Vou ali, depois eu volto. Não. Talvez não tenha tempo de voltar. Você está no lugar certo e às vezes sente o desejo de sair um pouquinho, de ir curtir um pouquinho o mundo, porque você acha lindo lá os ímpios sorrindo, fazendo festa, extravagância. Você fala: eu vou, daqui a pouco eu volto. E se não der tempo? Irmãos, não saiam da presença de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, quero dizer para vocês que a mensagem foi curta. Queria eu estender um pouco mais, mas foi até aqui que Deus me ajudou. Eu não sei se Deus falou contigo nessa noite, mas eu sei que Deus falou comigo. E jamais saia da presença do Senhor. Jamais, que você possa sair daqui nesta noite entendendo que o melhor lugar para estar
é na presença de Deus. O melhor lugar para a sua família estar é na presença de Deus. Não saia da presença do Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus. Ebenezer foi até aqui que o Senhor me ajudou. Louvado seja Deus. Eu sei que dava para esticar um pouquinho mais, mas eu não vou ficar inventando aqui, enrolando. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor e que deseja estar na presença de Deus, que deseja caminhar, louvado seja Deus, na presença do Senhor. Tem alguém aqui nesta noite? Se tiver, vem aqui na frente que vamos orar por você. Amém? Tem alguém? Louvado seja Deus. Não fique com vergonha. Se porventura tiver com vergonha, logo após o culto quiser vir também, a gente vai também orar pela sua vida, porque eu tenho certeza que estar na presença de Deus é a melhor coisa do mundo. É o maior tesouro que o homem pode receber, é estar na presença de Deus. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Deus seja